seguinte, que o governo Lula lançou o maior programa de créditos do mundo, crédito consignado para o trabalhador. Nós achamos que vamos conseguir atingir 30 milhões de brasileiros, porque essa é uma preocupação cotidiana do presidente Lula. A gente recuperou um conjunto de políticas públicas que voltaram a colocar o país crescendo. Você sabe o que fazia discurso, não fazia discurso. A economia vai crescer no primeiro ano de 0,8. Cresceu 3,2. Depois, no ano passado, ia crescer 1,5%. Cresceu 3,4%. Sabe por quê? No governo Temer e Bolsonaro, o salário mínimo ficou congelado 7 anos. Congelado. Não tinha reajuste. Não tinha. Voltou com o governo do presidente Lula. Sabe o que aconteceu com a renda dos trabalhadores brasileiros? Subiu e subiu muito. Nós estamos no recorde de renda. R$ 3.400. A maior renda da história. Subiu algo em torno de 10%. Mas sabe qual foi o crescimento nos mais pobres? 19%, sabia? Não. Sabia quem está no menor desemprego desde 2012? 6,2%. E nós vamos para 5,9%. É que tem um mundo paralelo que a oposição vive que desconhece a vida real das pessoas. Você sabe quantas pessoas, quando o Lula assumiu, estavam passando fome, pelos dados da Unesco, insegurança alimentar? 33 milhões de pessoas. Nós já tiramos 24 milhões. Isso aqui são números. Em relação a número, viu, Kim? Eu não sou deles que é lá na Câmara. Tem uns que levantam qualquer número. Mas essa é a trajetória real. A vida do povo mais pobre está melhorando aqui no país. Em relação ao que você faz, é um discurso contraditório em relação aos benefícios tributários. Você diz, foi a Dilma que criou. Verdade, a Dilma criou uma parte. Tem um probleminha. Tinha um sujeito chamado Eduardo Cunha, que ela mandou X de desonerações, virou 3X. Ela depois quis tirar, porque era para uma determinada conjuntura econômica. Aí você critica lá e agora não quer votar no corte linear dos benefícios tributários. Mas quem disse? Ah, você no começo... Eu votei na renúncia para as grandes empresas. Agora, veja, eu não votei com oposição, não. Eu votei para terminar com o privilégio tributário. Então, boa. Vamos estar juntos nessa, entendeu? Então, eu acho que esse debate aqui é um debate central para a gente tirar o país dessa paralisia. Porque nós temos um certo impasse. Sim. Um certo impasse político. Eu espero que na próxima semana a gente consiga retomar as votações. Foi votada a urgência. Em que pé que tá? Foi votada a urgência de um projeto de lei complementar sobre benefícios tributários. Que, em tese, escolhendo um relator, a gente pode votar na próxima semana ou na outra semana, desde que tenha um acordo. Então, veja, a gente vai ter que resolver uma situação fiscal. Tem esse dos benefícios tributários, tem a medida provisória que cobra dos bancos, que cobra das bets. Esse debate das bets é um debate que eu quero ver, viu? Porque muita gente contra, então cada um tem que se posicionar, né? Então eu espero que a gente consiga votar essa medida provisória e consiga também votar esse corte linear dos benefícios tributários, no meio de toda essa confusão. Porque tem um problema que a gente está vivendo lá. E a minha próxima pergunta, eu vou falar sobre isso, que é o julgamento do Bolsonaro. Porque isso é mais um elemento complicador do quadro. Porque, Vilela, essa trama golpista não foi qualquer coisa. Gente, eu li todo o relatório da Polícia Federal. Os caras tinham um plano de assassinato do presidente Lula, do Geraldo Alckmin, do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes, eles chegaram a ir até a casa do Alexandre de Moraes, no dia 15 de dezembro. Armados. Cara, isso é muito grave. E o plano, mas a população... Isso tem investigação. Tudo. Tem investigação, tem mais do que investigação. Eles monitoraram todo o diálogo dos kits pretos. Os kits pretos são chamados agentes das Forças Armadas que ficam num centro lá em Goiás. É um grupo de operações táticas. Todo o diálogo das conversas dele estava ali. Mais do que isso, monitoraram as antenas de celulares. Os deslocamentos. A eleição acabou
No dia 9 de novembro, o general Mário Fernandes vai lá no Palácio Planalto, imprime 9 cópias dessa Operação Punhal Verde e Amarelo com esses assassinatos e vai ao Palácio da Alvorada. Eu não sei, eu queria já aproveitar a resposta. Eu tô meio confuso se eu tô respondendo ou tô perguntando. Você tá respondendo. Tô respondendo. E você tem 6 minutos e meio porque ele te deu 1 minuto e meio que ele passou. Então eu vou aproveitar na minha resposta, já vou dar uma provocada um pouco no Kim. Porque eu não consigo entender como é que alguém assina um projeto que dá anistia a quem nem foi julgado ainda. Porque o que o Bolsonaro tá querendo é algo espantoso. Inédito. Ele quer ser anistiado e um processo que ele não foi julgado. Vai ser julgado. É uma trama golpista. Ô, Vilela, esse caso é muito grave. Porque essa turma vai tentar de novo se não for punida. Você veja a situação. Eduardo Bolsonaro fora do país, tentando conseguir sanções contra o Brasil, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, numa clara obstrução da justiça, porque é o pai dele que está sendo julgado. Ou seja, é a continuidade do golpe. Qual a diferença de um daqueles que entrou no Supremo, quebrando tudo no dia 8 de janeiro, e de você estar fora do país, tentando atingir as instituições diariamente? Então estão ameaçando agora votar antes do recesso esse projeto da anistia. Essa notícia está nos jornais hoje, mas eu queria saber por que o Kim assinou um projeto de anistia como esse. 3 minutos para réplica. Vamos lá, antes de responder o Lindbergh, eu quero ressaltar as 2 principais perguntas que eu fiz, Lindbergh, você não respondeu. Primeiro, em que momento, qualquer momento da economia, é bom eu tirar o dinheiro do pobre para dar privilégio fiscal para Globo? Em que momento? Você falou, não, no momento da economia que a Dilma criou era bom. Em que contexto isso é bom? Isso você não respondeu. Outra coisa que você não respondeu. Daqui a pouco. Outra coisa que você não respondeu. Como que você pode falar em combate a bilionário, em combate a rico no governo Lula, quando em 2023, o governo Lula, ele concedeu 76 bilhões de reais do BNDES para grande empresário. E não são todos os empréstimos do BNDES, eu já excluí todos para os pequenos e médios. 76 bi saiu de bolso de pagador de imposto pobre para ir para rico. Você não me respondeu como se pode falar em combate a bilionário sem você falar nisso. Respondendo, e outro ponto também para corrigir, você jogou pela segunda vez, né, a culpa na Câmara dos privilégios do governo Dilma, né? Que não, meu. Desculpa aqui. Vai. O Lindbergh toda hora quer me distrair aqui. Ele tá sacaneando já. Foi pra tirar sua atenção. Toda hora ele, olha o tempo. Não foi eu não. É que agora tem 2. Desculpa. Mas eu tenho 3 agora, né? Tá. E eu usei 1. Tá, vamos lá. Você falou, jogou a culpa na Câmara em relação aos privilégios tributários no governo Dilma. Na maior parte, né, no período em que a Dilma criou a maior parte dos privilégios tributários foi 2011, 2014. Cunha não era presidente da Câmara. O presidente da Câmara era do PT. Cunha assume em 2015. E a aprovação foi de 11 a 14. A aprovação da maior parte deles. Então não dá para eximir Dilma e o governo petista de responsabilidade. E outra correção. Se o corte em relação às renúncias tributárias está excluindo aquelas da Constituição, como o Simples, por exemplo, não é linear, Lindbergh, você está falando errado. Não, porque se for linear, era em cima dos 800 bi. Então não é em cima dos 800, é em cima de 150. Se é em cima de 150, a gente vai cortar 15 bi. E o governo aumentou o gasto em 250 bi. Então assim, o governo está gastando 250 e vai economizar 15 com privilégio tributário, isso é uma piada. Eu quero cortar mais privilégio tributário que isso. Eu que sou da direita, o defensor dos ricos, dos banqueiros e tal. E respondendo sobre Bolsonaro, que também, não sei que você invocou o Bolsonaro, eu tô um pouco me lixando pro Bolsonaro. Que o Bolsonaro se lasque. O governo Bolsonaro colocou a BIM pra me espionar. Por que votou anistia? Formou um relatório de 62 páginas. E, aliás, o governo Dilma também colocou o Cardoso pra fazer dossiê contra mim. Tem um habeas data meu na justiça, comprovando isso. Não tô falando da minha boca, não. Todos contra o Kim. Então, assim, dos 2 governos me espionaram. Então, eu quero que se lasque. Em relação à anistia, o meu posicionamento é muito claro e direto. Quem invadiu, depredou, tem que ser punido por invadir e depredar, por dano ao patrimônio público. Aquele cara que quebrou o relógio do Dom João VI, pra mim, esse sim a gente tinha que inventar uma pena especial até pra ele, porque pra mim me dói no coração aquele relógio histórico, né, ser destruído. Agora, acho que essas pessoas têm que responder por depredação de patrimônio, porque pra mim é um bando de pobre coitado que foi usado por Bolsonaro, que aí sim, acho que ele sim tem que ser punido por tentativa de golpe de Estado, ele sim tem que estar preso, né?
se possível, na mesma cela que o Lula, se ele voltar a ser condenado pelos escândalos do Petrolão. Os dois na mesma cela, pra mim, eu não ligo, não defendo em nada. Eu defendo que quem fez trama golpista responda por golpe de Estado. Agora, o cara que foi usado pelo Bolsonaro tem que responder por dano ao patrimônio, pelo crime que cometeu, pela quebradeira que cometeu. Lindbergh, terceira pergunta desse primeiro bloco aqui para o Kim e pode comentar também. 3 minutos. Olha, primeiro, porque tem que responder e perguntar no final. Deixa a pergunta pro final. Deixa eu te contar, mas é claro que, Kim, quando eu falei corte linear, como é uma lei complementar, tudo que está garantido pela Constituição está fora. Então não é 800 bi. Não é 800 bi. O Haddad está falando em 20 bi que vai ter para o governo com esse corte, o que é uma vitória. Veja bem, falou 800. É porque PEC, 800 bi são todos os benefícios tributários, tem razão. Mas o corte não vai ser em todos, porque PEC são necessários 308 votos para aprovar. É muito mais difícil. Agora você faz confusão aqui. Deixa eu contar. BNDES, não tem problema o banco público emprestar para grandes empresas que fazem investimentos, que estimulam a economia. Isso é o papel dos bancos. E o BNDES faz isso com sucesso há muito tempo. Não é de agora. Eu vi muito vocês que estavam falando metrô na Venezuela. Sabe quem fez o empréstimo pro metrô na Venezuela? Foi Fernando Henrique Cardoso. E aquilo teve importância aqui no Brasil, porque eram empresas brasileiras que estavam lá. Então, aqui é uma confusão entre o que é privilégio de rico e um papel de um banco público para tentar fomentar o desenvolvimento e o crescimento econômico. Querido, deixa eu te contar aqui. Eduardo Cunha teve um papel enorme nessas desonerações. A desoneração não foi 11, 14 só. A desoneração teve 15. Ele teve um papel destrutivo. Depois a Dilma quis recuar. Porque você pergunta, qual o sentido de fazer algumas desonerações? Tem sentido sim. Na crise que nós tivemos aqui do Brasil, 2009, o Brasil saiu com o Lula da crise com muita velocidade. Sabe por quê? Porque o Lula utilizou os bancos públicos para dar crédito, colocou as estatais para investir naquele momento, e o Lula fez a desoneração da linha branca, que ajudou a indústria. Mas o Globo precisava? Era no meio de uma exceção. Eu sou contra o que foi votado. Você sabe que teve a votação da desoneração agora em 2023. Você votou como naquele projeto? Votei contra a desoneração. Eu votei contra a desoneração. Inclusive era do meu partido, o Efraim, e ele veio me cobrar. Eu falei, não tem como, eu sou contra. Tá de parabéns, eu também votei contra. Aquilo foi uma divisão, uma votação que... Então você concorda que pra Globo não precisava? Claro. Nem na primeira vez no governo Dilma. Claro que não precisava. Tá ali você tem que entender aquele contexto. O que eu acho, a Dilma tentou, ainda era presidente ela. Eu estava lá no Senado Federal. Ela mandou um projeto acabando com as desonerações, teve um desentendimento político com o Renan Calheiros, que hoje é nosso aliado, e o Renan devolve essa medida provisória. Mas eu quero voltar ao ponto, tem pouco tempo, estou insistindo, porque eu não consigo entender. Esse projeto de anistia não era para 8 de janeiro, que você é um deputado que é um deputado aplicado. Era um projeto de anistia geral, voltava lá atrás. Inclusive, era. Eles estavam a pegar tudo que é general golpista, o próprio Bolsonaro. Então não era para turma só do 8 de janeiro. O 8 de janeiro, Vilela, foi a última, só para acabar, 20 segundos. Claro. Depois eu passo para ele. O 8 de janeiro foi a última etapa. Eles começaram logo depois da eleição. Tinha um plano de convencer os comandantes militares e tinha essa operação Punhal Verde e Amarelo, que o Brasil ainda não conhece. E eles, na verdade, estavam tentando safar o Bolsonaro disso. E continuam insistindo. Eu espero, do jeito que você falou, que é Bolsonaro preso, que você, na hora de votar, se for para beneficiar o Bolsonaro, você, como deputado, não vote a favor dessa anistia. Pode ter certeza. Se for privilegiar o Bolsonaro, não vou votar. Então vamos lá. Eu te garanto. 5 minutos e 40 segundos para a resposta. Vamos lá, só quero fazer uma resposta em relação ao Lindbergh. Lindbergh, banco público é financiado com dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos. E se a gente não está tendo superávit primário há muito tempo, a gente está se endividando. Então o governo está pegando dinheiro emprestado caro, passando para o BNDES, e o BNDES está passando 70 bi para grande empresário. Quando é o BNDES, quando é o PT, aí é fomentar a economia. Quando são os aumentos de impostos que vocês querem, aí é combater privilégio de bilionário. Não é assim que funciona, Lindbergh. E outra coisa, falar que trouxe grandes benefícios, tem ampla literatura acadêmica na economia mostrando que a política, tanto do BNDES como dos privilégios tributários, foi um grande fracasso
Foram investimentos de centenas de bilhões de reais que não aumentaram em 1% a nossa produtividade. Em 1% a nossa produtividade. Nada. Zero. Dinheiro que foi depois transformado em lucro para grande empresário. Você vai me dizer que teve o Ike Batista agregou muito para nossa economia. Hoje tem grandes empresas do Ike Batista representando o Brasil, mundo afora, gerando emprego, gerando renda. Embolsou tudo. Embolsou tudo, tem benefício pro povo nenhum. 73 bilhões com juros subsidiado. Me parece que nesse combate a bilionário, parece que o bilionário ruim é o bilionário que não tá com o PT, que não é amigo do PT. Quando, por exemplo, vocês atendem, eu já falei na taxa das blusinhas, aí vocês atendem o lobby da moça lá da Magazine Luiza, atende o lobby do velho da Havan, que de vez em quando PT e PL estão juntos ali. De vez em quando, recentemente, inclusive, nos vetos, votaram muita coisa junto, votaram muita coisa em acordo. Eu votei contra e vocês dois votaram juntos, mas ainda essa é uma outra pergunta que eu vou fazer.